Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa tarde. Primeiro Plano começa agora com seu cardápio político de todas as tardes. Confira agora os destaques de hoje. O governo do estado começa a cadastrar interessados em receber a vacina contra a Covid-19. A Assembleia Legislativa retoma trabalhos e elege primeiro secretário e segundo vice-presidente. Clima de eleição também em Brasília. Deputados e senadores elegem hoje mesas diretoras da Câmara e do Senado. Prefeitura de João Pessoa começa a distribuir carnês de pagamento do IPTU e da taxa de lixo 2020. Enem Digital. Mais de 60% dos candidatos inscritos deixa de fazer as provas ontem no primeiro dia da versão digital do exame. Segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, Primeiro Plano no ar. Para você, uma excelente tarde de segunda-feira, semana nova começando, um mês novo começando. Agradeço a você pela audiência e pela companhia. Lembrando que eu estou por aqui cobrindo as férias da nossa querida Regiane Negreiros, que agora, nesse mês de fevereiro, meados de fevereiro, ela está de volta aqui ao Primeiro Plano. Até lá a gente continua junto até 1h40 da tarde. O Primeiro Plano de hoje começa com a paralisação dos caminhoneiros. Eles estão concentrados desde o início da manhã de hoje em 4 pontos. Na gauchinha da BR-101, em Gramame, no Porto de Cabedelo e também na BR-101, só que na saída para Natal. A gente estava programado para fazer esse bloqueio às 5 horas da manhã, mas a gente foi coibido pela PRF, né? Tinha 11 viaturas aqui. Era mais comum a gente se ver mais viatura da polícia aqui do que no dia 7 de setembro, né? Coibindo, ameaçando o movimento de qualquer ato que a gente fazer, eles vão coibir, vão oprimir de verdade. São 4 pontos de paralisação, que seria ali na entrada de Gramame, que é a nova perimetral, aqui na Gauchinha, ali na bifurcação que vai sentido Natal e Campina Grande e o Porto Cabedelo. Desde aquela greve de 2018 que a gente vem tentando negociar com o governo federal e com seus ministérios sobre a tabela mínima de frete, sobre a questão do CIOT. E agora, para inflamar, vem esse aumento do diesel aí que complicou mais ainda a vida do caminhoneiro, né? Infelizmente, a gente não consegue mais pegar uma viagem e deixar alguma renda para seu caminhão, né? A gente está deixando mais de 60% das viagens para o diesel. Para a gente parar num pátio de um posto de gasolina, a gente tem que pagar, como vocês viram aí na tabela, vai por eixo os valores. Isso está uma prática, quase todo, vamos se dizer, 80% dos postos de gasolina já estão adotando essa medida. Quem também paralisou as atividades nesta manhã para protestar contra o aumento da gasolina foram os motoristas de aplicativo que circulam em João Pessoa. Além do protesto pelo aumento no combustível, eles também querem entrar no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19, porque eles dizem que estão em contato direto com as pessoas. Também no fim da manhã, os motoboys realizaram um protesto e bloquearam o trânsito em algumas avenidas do centro. Eles também reclamam do aumento do preço da gasolina. Além dos caminhoneiros e dos motoristas por aplicativo, os motoristas de ônibus também paralisaram as atividades nesta manhã. Por quase 2 horas, os trabalhadores do transporte coletivo de João Pessoa estacionaram os veículos nas plataformas do Parque da Lagoa, no centro da capital. O motivo dos motoristas de ônibus é diferente. Eles estão protestando contra a retirada de direitos, como a redução do Vale Alimentação, por exemplo, e também contra a demissão de cobradores e motoristas, principalmente de cobradores, o que tem provocado a chamada dupla função. A gente tem visto, quem anda de ônibus vê nitidamente que os motoristas têm feito também, têm assumido também o papel de cobradores, e eles não têm sido, eles reclamam isso, eles não têm sido remunerados por essa dupla função. Eles ganham como motoristas, mas trabalham como motorista e também exercendo a função de cobrador, passando troco e tudo mais. Eles estão reclamando, é o segundo protesto, o último foi semana passada, no último dia 25, na última segunda-feira especificamente, e aí eles dizem que de lá para cá não houve nenhum tipo de diálogo entre a categoria e as empresas de ônibus. E possivelmente devemos ter aí um outro protesto nos próximos dias, até que seja resolvida a situação ou até que seja deflagrada a greve, que aí é o último caso e é isso que a gente espera que não aconteça. Olha, está aberta desde ontem a plataforma que permite que os paraibanos se cadastrem para receber a vacina contra a Covid-19.
A Secretaria Estadual de Saúde vai avisar ao usuário assim que a dose estiver disponível para o grupo no qual ele estiver enquadrado. Os interessados devem acessar o site vacinapb.saude.pb.gov.br. Está aí na tela para você anotar. vacinapb.saude.pb.gov.br. A orientação é de que todos os idosos sejam cadastrados na plataforma que foi desenvolvida pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado e pelo Núcleo de Tecnologia Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje, por volta do meio-dia, o governador João Azevedo, agora há pouco, falou no YouTube sobre esse cadastro. Aonde, a data, a hora que você vai tomar a sua vacina. Isso vai facilitar muito e planejar e organizar, evitar filas, que é o que nós queremos. Então, para os prefeitos, um recado. De forma nenhuma, o Estado irá vacinar quem quer que seja. O Estado está preparando esse cadastro para disponibilizar às prefeituras, principalmente aquelas que não têm condições de desenvolver um sistema ou não têm uma parte de tecnologia disponível, mas para agilizar e facilitar o planejamento. Então, vocês fiquem atentos, façam o cadastro de vocês, para que a gente possa ter rapidamente a possibilidade de fazer o planejamento das etapas seguintes de vacinação em função das remessas de vacinas que nós vamos ter. Essa é a única condição ou o único condicionante para a gente fazer um planejamento. Aonde, a data, a hora que você vai tomar a sua vacina. Isso vai facilitar muito e planejar e organizar, evitar filas. Bom, esse sistema, o preenchimento, ele é muito rápido. Eu mesmo já fiz o meu cadastro, né? Não estou em nenhum grupo prioritário, mas fiz o meu cadastro, porque quando chegar a minha vez eu quero receber lá a mensagem, quero poder tomar a minha vacina. Então faça o seu cadastro, principalmente você que tem idoso na família, né? E você pode fazer esse cadastro. Está aí o site mais uma vez para você fazer, ó, vacinapb.saude.pb.gov.br. Na hora que a vacina estiver disponível, na hora que chegar a sua vez na fila, você vai receber uma mensagem e vai poder procurar o posto para tomar a vacina contra a Covid-19, que é sinal de alívio e de esperança. Alívio e esperança, que é o sentimento de muitos paraibanos que estão recebendo a vacina contra a Covid-19. Veja na reportagem de Michele Souza. A enfermeira Regina Selle tem 13 anos de carreira, mesmo tempo que trabalha no Hospital Clementino Fraga. Com a pandemia, antes de tomar a vacina, viveu momentos difíceis de medo e preocupação. Eu tomei e incentivo todas as pessoas a tomarem, porque nós temos que usar, né, do que nós temos, o que chegou para nós. E isso vem trazer esperança, vem melhorar a resposta imune, né, diante desse vírus. E ela veio num momento oportuno, né, onde nós temos um número de óbitos enorme e crescente, né, e essa é a nossa maior esperança. Ana Carine é gerente de higienização do Clementino. Chegou ao cargo praticamente junto com a pandemia. Ela também já tomou a primeira dose, um alívio que não descarta a preocupação. Esse dia foi muito aclamado, mas ainda sim estamos na iminência, principalmente o grupo que foi vacinado ainda tem a responsabilidade de continuar se cuidando, continuar utilizando as máscaras, passando álcool, mantendo o distanciamento, porque a gente entende que o grande grupo público ainda não foi vacinado. A gente tem muita esperança, dá um alento no coração, mas a gente só vai ficar realmente tranquilo quando a sociedade inteira puder ser vacinada e a gente vai começar a transpirar um relaxamento e uma tranquilidade maior. As primeiras doses que chegaram à Paraíba foram suficientes para 100% dos indígenas, dos deficientes em abrigos e dos idosos em abrigos. E 60% dos profissionais de saúde. Para quem ainda duvida da eficácia, o infectologista Fernando Chagas esclarece. Nós temos duas vacinas importantes sendo administradas agora aqui no Brasil. A vacina Coronavac, que é aquela vacina do Instituto Butantan, e a vacina da Oxford AstraZeneca, aquela vacina da Fiocruz.
São duas vacinas muito boas e com proteções também muito boas. A vacina Coronavac, a do Instituto Butantan, ela tem a capacidade de evitar que você evolua para a forma grave da doença em 100% das vezes. Então, se você está vacinado com essa vacina, muito provavelmente você não vai ter risco de morte por Covid-19. A mesma coisa a vacina da AstraZeneca Oxford, aquela vacina da Fiocruz, ela também garante isso, ela também garante para que você não evolua para a forma grave da doença, ela protege você da morte por Covid-19. É importante que todo mundo se vacine, mesmo vacinado eu ainda posso transmitir o vírus, porém se está todo mundo vacinado, todo mundo protegido e o vírus ele vai deixar de circular. Também nessa live que o governador João Azevedo falou a respeito do cadastro das vacinas, o governador João Azevedo também anunciou o plano que estabelece o processo de retomada das aulas presenciais em escolas e faculdades aqui na Paraíba. O planejamento prevê o modelo de ensino híbrido, com 30% dos estudantes em sala de aula e 70% na modalidade remota, de forma alternada, distanciamento social, uso de máscaras e práticas de higiene por professores, estudantes e demais trabalhadores em educação. Participaram da live os secretários de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, da Saúde, Geraldo Medeiros, e o secretário executivo de Saúde do Estado da Paraíba, Daniel Beltrame. Você está vendo imagens aí de um pouco do que foi a live, do que foi essa apresentação do plano de retomada das aulas aqui na Paraíba, aulas presenciais. Olha, 2.163 estudantes aqui na Paraíba faltaram ontem ao primeiro dia de prova da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, esse número representa 62,1% do total de inscritos no estado. 3.483 paraibanos estavam inscritos no Enem Digital 2020, destes compareceram 1.320, o que corresponde a 37,9%. O INEP informou que 3 municípios da Paraíba receberam 65 locais de prova e 168 laboratórios para aplicação do exame, que segue no próximo domingo. Nos últimos 2 domingos foram realizadas as provas normais, tradicionais do Enem, e agora estamos no Enem Digital. Ontem e no próximo domingo. Vamos dar uma atualizada nos números da pandemia aqui na Paraíba. Ontem o estado registrou 1.104 novos casos de Covid-19 e 8 mortes, você está vendo aí na tela, sendo 6 dessas 8 mortes nas últimas 24 horas. 191.584 pessoas já contraíram a doença em todo o estado, 4.056 morreram e 148.856 pessoas se recuperaram. Com relação à ocupação de leitos de UTI, no total, em todo o estado, entre leitos adulto, pediátrico e obstétrico, 50% estão ocupados. E aí, por região, na região metropolitana de João Pessoa, na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto chega a 58%, em Campina Grande, 54%, no Sertão, 56%. Vamos falar de política agora. Na manhã de hoje, os deputados estaduais reiniciaram os trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa da Paraíba. E o primeiro ato foi a eleição para primeiro secretário e segundo vice-presidente da Casa de Epitácio Pessoa. A repórter Poliana Sorrentino acompanhou. Foi no Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, no bairro do Bessa, em João Pessoa, que a sessão especial aconteceu na manhã desta segunda-feira. A votação para a escolha de 2 dos integrantes da mesa diretora para o segundo biênio 2021-2022 contou com os 36 deputados estaduais. Os cargos de segundo vice-presidente e primeiro secretário da Casa ficaram vagos com o falecimento do deputado João Henrique e a renúncia do deputado Nabor Vanderlei. João Gonçalves, Poliana Dutra e Valber Virgulino disputaram a primeira secretaria. João venceu com 24 votos, Poliana teve 11 votos e Valber apenas 1. Gratidão às deputadas e deputados que reconheceram a nossa mais-valia, a nossa interação no parlamento. 5 mandatos eu já tinha aberto de participar da mesa 10 vezes. Em 10 mesas eu tinha abdicado. E agora eu não estava disputando mesa, disputando um cargo da mesa que o colega deputado Nabor foi eleito prefeito de Patos.
Já o deputado Tovar foi eleito segundo vice-presidente com 35 votos e uma abstenção. É uma missão nova, é uma renovada das esperanças para que a gente possa, diante de uma pandemia, no pós-pandemia, trabalhar ainda mais pela casa, trabalhar pelos paraibanos, para que a gente possa cada vez mais na transparência manter o ritmo de suor, de trabalho e possamos, claro, todos nós sair dessa pandemia com os trabalhos cada vez mais ativos. Lembrando que a mesa diretora para o segundo biênio da Assembleia Legislativa já estava formada, já estava montada desde fevereiro de 2019. Ou seja, a casa vai continuar sendo presidida pelo deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, tendo havido apenas a eleição para esses dois cargos, João Gonçalves como primeiro secretário e Tovar Correia Lima como segundo vice-presidente. Agora, um detalhe que chama a atenção. O deputado Valber Virgulino resolveu bater chapa, já tinha o nome da oposição estabelecido, que era o nome de Tovar Correia Lima, mas o deputado Valber Virgulino resolveu bater chapa e aí, resultado, só teve um voto, que foi o dele. Além da eleição da Assembleia Legislativa, uma outra informação, uma outra confirmação hoje foi o anúncio do nome de Wilson Filho como líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos ver. Eu agradeço inicialmente ao governador João Azevedo, que regimentalmente é quem faz a indicação do líder da casa, do líder do governo. Nesses primeiros 2 anos de mandato aqui na Assembleia como deputado estadual, nós exercemos a função de líder do blocão, de presidente da Comissão de Orçamento, e acho que a gente construiu um ambiente favorável para que a gente pudesse assumir essa missão agora na liderança do governo, entendendo que essa é uma missão política, mas é uma missão de respeito aos deputados e à sociedade paraibana. A gente vai construir, a cada votação, seja ela complexa ou não, a gente vai construir em conjunto para que a Paraíba possa sempre ser a prioridade de cada uma das nossas ações. Vamos ver como é que o Wilson Filho vai se sair na liderança do governo e na articulação da votação, nas votações das matérias que interessam ao Palácio da Redenção. Lembrando que essa sessão foi realizada presencialmente na sede do Sindicato dos Servidores da Assembleia, lá no bairro do Bessa. Não é uma situação definitiva, inclusive foi apenas essa primeira sessão que foi realizada de forma presencial, porque era a eleição para a integrância da mesa diretora. Todos os 36 deputados deveriam estar presentes, como estiveram, e as próximas sessões vão continuar sendo como a gente viu ao longo do ano de 2020, durante a pandemia, sessões virtuais feitas através de videoconferência. Esse local foi escolhido justamente por ser um local aberto, né, um local mais amplo, já que o plenário da Assembleia ele é muito fechado, não tem aquela saída de ar, não tem aquela ventilação, e aí, como é um local aberto, o risco de propagação do coronavírus diminui consideravelmente. Essa sessão de hoje foi lá presencial, mas as próximas voltam a seguir na modalidade virtual que nós acompanhamos ao longo de todo o ano passado. Além da eleição cá, tem eleição lá em Brasília. Votação na capital federal. Fernanda Martinelli traz agora a movimentação que antecede a eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Eleição que acontece hoje. Acompanhe. Olá, Cacá, boa tarde a você, boa tarde a todos. Semana começa com muita movimentação aqui no Congresso Nacional, porque hoje serão escolhidos os novos presidentes da Câmara Federal e do Senado da República. Aqui na Câmara, os principais concorrentes são os deputados Baleia Rossi, do MDB, e Arthur Lira, do Progressistas. No final de semana tenso, o Democratas, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apoia a Baleia Rossi, disse que iria tirar o apoio em relação à candidatura de Baleia e que estaria liberando a bancada para votar em Arthur Lira, do PP. Isso acabou abrindo muitas especulações, inclusive de que o presidente da Câmara atual iria acatar pedidos de impeachment em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Já são mais de 60. Aliados de Rodrigo Maia disseram que ele declarou ter pareceres jurídicos que autorizariam que ele recebesse esses pedidos de impeachment e abrissem o processo aqui no Congresso Nacional.
Quem falou sobre a expectativa em relação à eleição da mesa diretora da Câmara foi o deputado paraibano Efraim Filho, do Democratas, mesmo partido de Rodrigo Maia. Você tem candidaturas que trouxeram suas pautas, suas proposições. Se vê hoje um certo favoritismo da candidatura do deputado Arthur Lira, mas independente do resultado, o que a gente precisa é saber que a partir de amanhã, com a eleição definida, a maior preocupação é com a agenda que interessa ao Brasil, é fazer esse país voltar a crescer, recuperar os empregos perdidos, é a questão da saúde, da vacina, preservar vidas, fazer com que a vacina chegue para todos os brasileiros. Essa é a missão desse parlamento e do Brasil. Então é com esse sentimento que nós vamos encarar o retorno dos trabalhos e a eleição do dia de hoje. As eleições na Câmara Federal acontecem a partir das 19 horas em uma estrutura montada no Salão Verde, onde os parlamentares irão poder votar em cabines individuais. No Senado da República, a eleição acontece daqui a pouco, às 14 horas. Os principais candidatos são os senadores Rodrigo Pacheco, do Democratas, e Simone Tebet, do MDB. Simone Tebet, que depois de ter depois do MDB ter declarado aí neutralidade, nesse processo, Simone Tebet resolveu seguir por conta própria na disputa. No Senado a coisa está mais ou menos resolvida, a grande incógnita, o grande ponto de interrogação acontece na Câmara dos Deputados. E além dessa possibilidade que Rodrigo Maia levantou de acatar um dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o que eu honestamente não creio que vá à frente, porque ainda não há maioria para que isso seja levado adiante, mas além disso, Rodrigo Maia também, há quem diga que Rodrigo Maia deve deixar o Democratas como em sinal de protesto, em sinal de insatisfação pelo posicionamento do Democratas nesse pleito para a presidência da Câmara dos Deputados. Hoje à noite é a eleição da Câmara dos Deputados e a gente deve ter aí algum posicionamento por parte de Rodrigo Maia, a depender do resultado da votação. 13h32, intervalo rapidinho, primeiro plano volta já. Uma da tarde, 35 minutos, estamos de volta com o primeiro plano nesta segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Mandar um abraço a todos os publicitários. Hoje, 1º de fevereiro, é dia do publicitário. Então, a todos os publicitários de agências, das agências de publicidade, os grandes criativos, os responsáveis pelas mensagens publicitárias no rádio, na televisão, na internet, um forte abraço, parabéns pelo dia de hoje. Olha, o governador da Paraíba, João Azevedo, assinou nesta manhã um protocolo de intenções com o grupo K1 para a instalação de uma unidade industrial na Paraíba. A empresa, que atua no mercado moveleiro há 25 anos e é atualmente a maior do segmento na América Latina, com mais de 30 mil pontos de venda em 47 países, deve investir cerca de 160 milhões de reais no estado. A unidade deve ter 95 mil metros de área construída, deve ser instalada no município de Santa Rita, gerando mais de 500 empregos diretos e 1.000 indiretos. A obra deve começar no segundo semestre deste ano. Aí você me pergunta, Cacá, que grupo é esse, o grupo K1? Eu honestamente também não conhecia. Quando eu fui atrás de saber, o grupo K1 é responsável por uma das maiores e mais vendidas marcas de móveis do Brasil, Capesberg. É a fábrica da Capesberg que provavelmente deve se instalar em Santa Rita, gerando 1.500 empregos diretos e indiretos. Ontem, na Orla da Capital, foi realizada mais uma manifestação pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No início da carreata, um morador começou a tirar ovos e pedras do alto de um prédio contra os manifestantes. Uma pessoa que foi atingida, disse para a nossa produção, você está vendo as imagens aí, que ficou ferida no ombro. Vários carros também foram atingidos e quase eram danificados também os equipamentos fotográficos de um profissional. Após as agressões, algumas pessoas postaram na internet essas imagens e dizendo que o homem que balançava a bandeira do Brasil seria servidor da Universidade Federal da Paraíba. Nós procuramos a assessoria da UFPB e a assessoria nos explicou que não recebeu até agora nenhuma denúncia formal sobre esse fato e nem a confirmação da identidade do possível envolvido. E a universidade disse mais, disse que se receber alguma denúncia nesse sentido, com elementos palpáveis que permitam uma apuração, providências devem ser tomadas.
Olha, os carnês do IPTU e da taxa de coleta de resíduos de João Pessoa começam a ser distribuídos a partir de hoje. De acordo com a Prefeitura, os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, com 15% de desconto, até o dia 8 de março. Parcelamento em 10 vezes ou cota única sem desconto, com vencimento em 8 de abril. Os boletos também podem ser emitidos pelo portal do contribuinte no endereço joaopessoa.pb.gov.br/pc. joaopessoa.pb.gov.br/pc. Você está vendo aí na tela para você o site da Prefeitura de João Pessoa para você imprimir o boleto do IPTU, que este ano sofreu um reajuste de 4,31%, considerando o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado dos meses de novembro de 2019 a novembro de 2020. E olha, todo início de ano é a mesma coisa, uma verdadeira corrida dos pais às papelarias e livrarias para comprar material escolar. Esse ano a movimentação nos estabelecimentos diminuiu com a pandemia, mas os preços dos produtos continuam apresentando uma grande variação, como aponta uma pesquisa do Procon estadual. Juliana Teixeira. Ao contrário dos outros anos, os pais não se anteciparam às compras do material escolar. Esse ano saiu de casa um pouco mais tarde para fazer a compra, né? Até mesmo porque, né, por conta dessa pandemia, a gente fica com medo de sair de casa, né? Mas aí eu digo, eu vou logo cedo, porque eu já adianto que não vai ter muita aglomeração. A procura, na maioria dos locais de venda, ainda é tímida. A causa para isso é o temor das consequências da pandemia. Nesta papelaria, os vendedores estão tendo que fazer manobras para atrair os consumidores. Já tivemos remarcações, tem alguns itens que já estão com descontos e no caixa também a gente conversa e busca melhorar também. Ficou à vista. Tem desconto. E antes de sair para comprar, é sempre bom pesquisar os preços para não gastar mais do que o necessário. Segundo a vendedora, os preços de muitos itens sofreram reajuste. Teve alguns itens que a gente conseguiu manter e teve outros que a gente não conseguiu, né? Mas aí a gente tenta se reinventar também e mostrar o que a gente sabe de melhor mesmo, procurando as necessidades do cliente também. Basta conferir a última pesquisa do Procon estadual, que apontou diferença de preços entre vários itens da lista de material escolar. Foram pesquisados 278 itens em 7 estabelecimentos da capital. O lápis grafite se destacou pela variação de 185%. O menor preço encontrado foi de 35 centavos e o maior de R$1. O pacote de papel A4 com 500 folhas também apresentou variação. Os preços vão de R$ 20 a R$ 24,90. O que o consumidor ele tem que olhar é quanto, em termos financeiros, aquilo corresponde à economia. Por exemplo, durante mesmo a pesquisa de material escolar, a gente vê que muitos escritórios também utilizam essa pesquisa para comprar o seu material de expediente, né? Embora lembrando a todos que não deve comprar material de uso coletivo, não deve comprar material de limpeza, tudo isso é proibido, é vedado por lei. Mas, às vezes, você quer ter um consumo interno. Então, a pesquisa ela lista de muitos itens que o consumidor atento ele pode fazer economia. Outra diferença foi a alta encontrada nos cadernos de capa dura com espiral, de 10 matérias e 200 folhas. A variação foi de 30,07%. Os preços vão de R$ 26,90 até R$ 34,99. E outra dica para os pais é fugir dos itens que tem aquele personagem do momento. Vejam só esse exemplo. Esse caderno aqui, que é o jogo do momento, que a criançada gosta, com 80 folhas, custa R$ 19,90. Enquanto esse aqui, que tem uma capa normal, tem até mais folhas, 96 folhas, e custa só R$ 7,90. Veja só a economia que pode ser feita em apenas um item da lista de material escolar. A pesquisa ainda traz a possibilidade de economia na compra do lápis de cor, na tinta e na massa de modelar. E sabe aquele material que você levou no ano passado para a escola do filho? Pois é, o Procon está orientando que as escolas devem devolver tudo que não foi utilizado durante o ano de pandemia. Ainda estamos em pandemia, é necessário ressaltar que a maioria das escolas elas está dando como um crédito
Aquelas que utilizaram no início do ano, o pai só está repondo aquele pouco que foi usado. Então, o material é do aluno. E essa negociação é importante que o pai faça com a escola para que ele possa, no final do mês ou nas compras, de uma forma geral, ter economia porque ele já tinha pago. Faltou uma dica interessante também, não levar as crianças para a papelaria, né? Porque senão você acaba levando mais caro. Tá aí o exemplo do caderno que você viu. Uma última informação que acaba de chegar, 4 ex-prefeitos paraibanos são denunciados na primeira instância pelo Ministério Público Federal na Paraíba. São eles: Edmilson Alves dos Reis, vulgo Nego de Guri, ex-prefeito de Teixeira; Segundo Madruga, ex-prefeito de Emas; Manuel Benedito de Lucena Filho, vulgo Nael Rosa, ex-prefeito de Malta; e Aldo Lustosa da Silva, ex-prefeito de Imaculada. Eles vão responder por crime de corrupção contra a administração pública, investigados no âmbito das operações Recidiva e Desumanidade. 6 denúncias ajuizadas perante a 14ª Vara da Justiça Federal em Patos neste início de ano. A gente vai detalhar isso amanhã em Primeiro Plano, que fica por aqui. Agora você acompanha Gerardo Rabelo com o Muito Mais. Um forte abraço para você. Amanhã, 1h10, depois do Fala Cidade, a gente está de volta. Até lá!